Mandela nasceu no dia 18 de julho de 1918, numa vila chamada Mvezo, na atual província do Cabo Leste, na África do Sul. Ele fazia parte do povo Trembu, do clã dos Madiba. Seu pai era um chefe local que tinha poderes sobre todos os membros do clã e negociava diretamente com os colonizadores ingleses que controlavam o país na época. Mandela nasceu num país segregado, mas por ser filho de um chefe teve condições de frequentar uma ótima escola. Lá, ele recebeu da professora um nome europeu, Nelson, em homenagem ao comandante inglês Horácio Nelson, e acabou tendo contato com diversos jovens negros de diversas etnias e localidades da África. E também entrou em contato com o direito e com a filosofia dos dominadores. Ele tinha tudo para se tornar um excelente próximo chefe de seu clã, mas o estudo havia lhe aberto novos horizontes, e Mandela acabou se tornando um símbolo mundial contra a segregação e o racismo. Mas vamos voltar no tempo e ver como é que se constituiu a África do Sul e toda essa ideologia de segregação racial. A África é um continente muito diverso e foi o primeiro habitado por sociedades onde coexistem há milênios, com línguas, culturas e formas de organização muito diferentes entre si. No norte predominaram os povos árabes desde o século 7 d.C., quando Maomé deu início à expansão islâmica. Ao sul do Saara, diversos reinos e impérios existiram ao longo do tempo, como os impérios Zulu, de Gana, e Bornu. Hoje, a África do Sul reconhece 11 idiomas oficiais, além de contar com dialetos locais. 9 são da família Banto, presente em quase toda a África ao sul do Saara, e que também deixou sua marca na língua portuguesa, já que a maioria das pessoas trazidas pelos navios negreiros eram de povo da cultura Banto. As outras duas línguas oficiais da África do Sul têm origem de colonizadores europeus, o inglês e o afrikaner, que é um idioma originado do holandês. Essa região foi disputada por potências que buscavam canalizar rotas comerciais por meio da criação de feitorias. Os portugueses foram os primeiros a se lançarem nas navegações e estabelecerem um entreposto comercial na ilha de Robben, em 1488. Seu fundador foi Bartolomeu Dias, um dos pilotos da expedição de Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil 12 anos depois. Em 1591, a feitoria foi atacada pelos Khoikhoi, povo banto da região que resistira ao domínio europeu. E, em 1652, os holandeses passaram a colonizar a ilha, que foi transformada num entreposto para o tráfico de pessoas escravizadas e também num presídio. Aliás, usar ilhas distantes como presídio foi uma prática comum em diversos momentos da expansão europeia. Por exemplo, o arquipélago brasileiro de Fernando de Noronha, que hoje é mó da hora, foi por muito tempo uma cadeia, assim como a Austrália e diversas ilhas da África, da Ásia e da Oceania. Os holandeses estabeleceram naquele momento um entreposto lá no Cabo da Boa Esperança, e isso foi o início da colonização europeia da parte continental da África do Sul, com a fundação da cidade do Cabo. A colonização holandesa se enraizou na região, com base em alianças com alguns povos e na guerra com outros. E, aos poucos, se formou uma população miscigenada, mas com origem predominantemente holandesa, que ficou conhecida como Boers. Durante as guerras napoleônicas, os ingleses tomaram a cidade do Cabo, oficializando seu domínio. A partir daí, a região passou a ser disputada por diferentes poderes. O Império Britânico, na cidade do Cabo, os Boers, descendentes de holandeses que se espalhavam pelo território para escapar do domínio britânico, fundaram estados independentes e massacraram povos da região que resistiram ao seu avanço. E o Império Zulu, comandado por Shaka, que atingiu um grande poderio militar e conquistou uma parte boa do país. Entre 1866 e 1867, foram feitas na África do Sul as maiores descobertas de minas de diamantes no mundo, despertando o interesse das potências. Em 1879, os ingleses combateram os Zulus, com o apoio de parte dos Boeres e de povos bantus de outras etnias. Foi então o fim do Império Zulu. Na década seguinte, os holandeses se voltaram contra os Boeres na tentativa de submeter toda a região ao Império Britânico. Esta foi a primeira Guerra dos Boeres, em 1880 a 1881. Os britânicos perderam, mas voltaram com tudo e venceram a Segunda Guerra dos Boeres. Isso em 1899 até 1902. E daí, a África do Sul foi unificada como uma colônia britânica. Nessa colônia, a maioria branca tinha diversos privilégios legais e concentrava as riquezas. Ingleses e Boeres juntos tinham 93% das terras, deixando apenas 7% para a imensa maioria da população
que era negra. No tempo do domínio britânico, os povos de origem africana, como o Zulu e os que estão aí na tela que eu não consigo ler direito, eram submetidos a um controle indireto dos brancos, que garantiam seus privilégios com a colaboração de chefes locais e de missionários cristãos. Não que não houvesse resistência por parte dos chefes africanos, mas, depois de tantas guerras, eles sabiam muito bem a desproporção de forças entre eles, os ingleses e os boeres. Por isso, eles acabavam por colaborar com os brancos em troca da possibilidade de negociar garantias. Quer dizer, na época quando ela nasceu, uma pessoa que falava a língua e pertencia ao povo dos Zulus não sentia parte do mesmo povo que alguém que falava a língua do outro povo. Eram povos diferentes e que já haviam lutado entre si em conflitos anteriores. A ausência de união entre os povos de origem africana interessava muito aos britânicos. Até porque, convenhamos, dividir para governar, né? Princípio que faz parte de toda boa política colonialista. Apesar de a África do Sul ter sido uma colônia, esse domínio não destruiu muitas línguas, culturas, leis e formas de organização dos grupos étnicos africanos. Além disso, outros povos se somaram à diversidade sul-africana, pois os ingleses promoveram a migração para o país, tipo os indianos, como Gandhi, que olha, tem vídeo. Já os boeres, que eram descendentes de holandeses, passaram a se afirmar como uma nacionalidade. Assim como a ideologia nazista, o nacionalismo afrikaner se baseava em teorias racistas formuladas no século XIX, em consequência da dominação europeia fora do continente. Os teóricos racistas daquela época explicavam o sucesso dos europeus em conquistar os povos de todo o mundo não por fatores históricos ou ligados à economia ou à tecnologia, etc., mas sim por uma suposta superioridade natural das pessoas brancas. Essas teorias serviram para legitimar o domínio dos europeus. Povos não brancos precisavam ser governados por sua inferioridade. Então, a junção entre o nacionalismo e as teorias racistas, supostamente científicas, é um elemento bastante comum, tanto ao nazismo quanto ao apartheid. A origem comum dessas teses supremacistas era a teorização do mundo a partir de uma posição privilegiada de quem só viu o lado positivo da expansão europeia pelo mundo e atribuía desigualdade e violência no resto do mundo à diferença entre raças. Na África do Sul, o supremacismo ganhou força quando o Império Britânico entrou em guerra contra os boeres, pois o conflito deu início a um movimento que afirmava que eles eram uma nacionalidade definida pelo idioma afrikaner. O afrikaner surgiu das relações dos colonos holandeses e seus descendentes de origem africana. É uma língua germânica com elementos do Bantu. O nacionalismo africano afirmava a superioridade dos brancos europeus e fazia oposição ao domínio britânico, pois para eles, quem deveria governar a África do Sul era a nação africana. Com a propaganda nacionalista, cada vez mais os boeres foram se definindo como membros da nação africana e se engajando no projeto de estabelecer na África do Sul um governo racista. Não que as leis do Império Britânico fossem lá muito igualitárias. Por exemplo, em 1913 foi aprovada uma lei que restringiu o acesso das pessoas negras, que eram a imensa maioria da população, a apenas 8% do território. Essas leis inglesas também regulavam a remoção de povos inteiros para viver confinados em pequenos territórios chamados de reservas nativas. O racismo fez parte das políticas dos impérios coloniais em toda a parte do mundo. Mas ainda não era o apartheid, regime que começou em 1948, quando a África do Sul já era independente e o Partido Nacional chegou ao poder. Sua ideologia era o nacionalismo africano e seu projeto era segregar as raças, estabelecendo regras que impediam as pessoas negras de ter qualquer acesso aos privilégios dos brancos. Mas para entender melhor como Nelson Mandela enfrentou a ideologia e o regime do apartheid, vamos precisar de outro vídeo. Bom, é isso, galera. Eu espero que vocês realmente tenham gostado desse conteúdo. Vocês pediram bastante nos comentários. Se você gostou, deixe seu joinha. E se você quiser nos ajudar ou tiver alguma coisa para falar com a gente, manda um e-mail para contato@canalrevisão.com.br ou então nos apoie no nosso crowdfunding, que é o apoia.se/canalrevisão. É isso, é nóis. Falou!